Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e vamos meditar hoje no capítulo 19, 20, 21 e 22 do livro de Salmos. O Salmo 19 é um salmo de sabedoria, celebra a palavra de Deus no contexto da criação. Assim, tanto é um salmo da criação quanto um salmo da Torá. Tanto os salmos da criação quanto os da Torá são vistos como subgrupos dos salmos de sabedoria. O poema se inicia nos céus, depois fala da palavra e culmina no coração do servo de Deus. O poema possui 3 partes. A primeira é a celebração da grandeza da criação de Deus, que vai do versículo 1 ao 6. A segunda parte é a celebração da pureza da palavra de Deus, que é do 7 ao 11. E a terceira parte é o pedido de reconsideração da vida pessoal e da aceitação por Deus, que vai do versículo 12 ao 14. Então, na primeira parte, que vai do 1 ao 6, fala que toda a criação, incluindo os céus, revela a glória e a majestade de Deus. Nós vemos também referência em Romanos 1, do 18 ao 20. O firmamento é outra palavra para os céus. Gênesis 1, 6 tem essa referência. A ampla extensão que vemos é um testemunho da perícia de Deus. Vemos também em Salmos 8:3. Do ponto de vista da terra, nenhum corpo celeste é tão maravilhoso quanto o Sol. No Antigo Oriente Médio, o Sol era comumente visto como um deus. Neste poema, nada mais é do que um símbolo maravilhoso do Criador. Vemos que o compara qual a um noivo, né? É assim representado como que nele se glorificasse o seu Criador. A segunda parte, que vai do versículo 7 ao 11, diz que a lei é a Torá, que significa instrução ou orientação. Este trecho, aqui do 7 ao 9, apresenta 6 palavras para falar da lei de Deus. Lei, testemunho, preceitos, mandamentos, temor e juízos. 6 avaliações da lei: perfeita, fiel, reta, pura, limpa e verdadeira. E 6 resultados seus: refrigera a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração, alumia os olhos, permanece eternamente e é justa. O valor das Escrituras não pode ser comparado a qualquer outra coisa desejável, nem mesmo ao ouro puro. A lei dá o segredo da sabedoria, da alegria e, o mais importante, da vida eterna. E o terceiro e último subgrupo do capítulo 19, que vai do 12 ao 14, fala sobre os próprios erros. A discussão da natureza e da perfeição da lei de Deus leva o salmista a considerar a própria imperfeição. Ele sabe ter erros que são ocultos e pecados de soberba. Pede para ser purificado de ambos. Sua prece final corresponde ao Salmo 139, versículo 23 e 24. Libertador meu representa Deus como aquele que obtém nossa liberdade de quaisquer grilhões ou escravidão. O Salmo 20 é um salmo real, é um salmo de fé atribuído a Davi. Seu tom é de bênção, tal como a bênção que um rei concederia à sua gente, talvez à véspera de uma batalha, de repente. O breve poema tem 3 subgrupos. O primeiro, a bênção de Deus à batalha, que vai do 1 ao 5. O segundo subgrupo, a garantia da proteção divina, que é o versículo 6. E o terceiro é a afirmação de fé do Deus Rei, que vai do 7 ao 9. No primeiro subgrupo aqui, que é do versículo 1 ao 5, ele enfatiza aqui uma frase: no dia da angústia, que provavelmente se refere ao dia da batalha, mas também se aplica de forma ampla a qualquer dia aflitivo da vida de um crente. A palavra santuário, que acreditava-se que o auxílio divino provinha do templo de Jerusalém, na verdade provém da morada celestial de Deus, a qual o santuário terrestre simbolizava. Teus holocaustos, essa outra ênfase a essa frase, os soldados prestes a ir para a guerra teriam realizado os sacrifícios necessários à confissão de pecados, Levíticos 1 ao 7. No contexto imediato,
A salvação é utilizada para descrever o livramento diário dos rigores da batalha e a vitória sobre o inimigo. Mas a libertação que o Senhor nos concede de nossos problemas espirituais merece o mesmo tipo de louvor. O segundo subgrupo, que é o versículo 6, fala que o rei Davi era o ungido do Senhor. Salmos 18, versículo 50. Aqui diz sobre a sua destra. Trata-se de um termo que exprime a maravilhosa libertação dos israelitas do Egito, que vai em Salmos ali 17, versículo 7, 44, versículo 3, e o Salmo 118, versículo 16, e Êxodo 15, 6. O terceiro e último subgrupo aqui, que é do versículo 7 ao 9, ele fala ali sobre carros, carruagens, depende da versão, era a principal arma da antiguidade no campo de batalha. Os instrumentos de guerra eram meras ferramentas na mão de Deus, pois a batalha lhe pertence. Ouça-nos o rei. Acima do rei Davi havia Deus, o rei dos reis. Além disso, um dia o rei Jesus reinaria sobre todos os mares. No capítulo 21, nós podemos dizer que nem sempre nós percebemos o motivo que explicam a sequência dos salmos, mas não há dúvida de que o Salmo 21 completa a mensagem do anterior. No Salmo 20, Israel levantou súplicas a favor do rei e guerreiro que planejava contra os inimigos da nação. Aquele hino termina com a vitória do rei, e este inicia com palavras de louvor a Deus por ter lhe dado bom êxito. Na leitura do Salmo 21, observamos algumas coisas sobre sua estrutura. O hino começa e termina louvando a força de Deus, versos do 1 ao 13. O salmo se divide em duas partes principais. Os primeiros versos comunicam a alegria dos fiéis ao ver que Deus respondeu às suas orações e deu vitória ao rei, versículos do 1 ao 7. A segunda parte focaliza os efeitos da ira de Deus contra seus inimigos, que vão dos versos 8 ao 12. O último verso reforça o tema geral da força de Deus. Da perspectiva dos escolhidos, protegidos pela poderosa mão de Deus, a vitória do rei é motivo de alegria. Nesse primeiro subgrupo, que vai do versículo 1 ao 7, nós vemos que, diferente da arrogância rebelde que caracteriza muitos líderes, tanto modernos como antigos, a humildade e dependência de Deus são os elementos fundamentais do serviço desse rei. Ele não se vê como Salvador, mas como um homem que precisa da salvação de Deus, e somente ele oferece. Deus ouviu as orações do rei. Seu desejo não foi egoísta, mas uma vontade de servir ao Senhor, defender o certo e proteger o povo sobre quem ele governava. O poder de Davi não veio dele mesmo e nem do povo, pois foi Deus quem coroou esse monarca. Nenhum governante deve se considerar autossuficiente, pois os homens só lideram com a permissão do Senhor. Não era apenas o poder de Davi que dependia de Deus. Sua própria vida continuava pela misericórdia do Senhor. Sobreviveu perseguições e guerras porque Deus lhe deu vida. É importante para cada ser humano entender que a sua existência e sobrevivência depende do Senhor. É comum para reis e outras pessoas vestidas de autoridades agirem com orgulho e chamar atenção para si. Trajes e cerimônias especiais enfatizam a grandeza desses líderes. Mas Davi não procurou essa atenção, porque sabia que a glória e a honra pertencem ao Senhor. Qualquer esplendor que se manifesta em Davi vem de Deus. Nós vemos no versículo 7 que fala que o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A firmeza do rei e o sucesso do seu governo foram resultados da sua fé. Davi acreditou em Deus e demonstrou sua confiança até nos momentos mais difíceis. Assim, permaneceu firme. O restante desse salmo, o Salmo 21, mostra um contraste fundamental. Davi confiava no Senhor e recebia sua proteção, mas os inimigos e malfeitores foram rejeitados e fortemente castigados. Nos versos do 8 ao 12, Deus traz a ira contra os inimigos, frustrando os seus planos e deixando-os sem herdeiros. Diante de um contraste tão claro entre os fiéis e os ímpios,
O único caminho sensato é a submissão ao Senhor. O salmo encerra com a palavra de adoração ao único que o merece. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. No verso 13. Deus ouviu e respondeu às orações do rei justo que confiava no Senhor. Agora vamos meditar no Salmos 22. Não sabemos o momento exato em que Davi compôs os Salmos 22, mas a citação dele por Jesus na cruz nos ajuda a entender o seu significado como parte da mensagem eterna do Evangelho de Cristo. O Salmo reflete os pensamentos de Davi quando perseguido, seja por Saul, por Absalão ou por outros inimigos, mas ganha uma força maior quando vinculado ao sofrimento de Jesus. A angústia do sofredor é severa, mas temporária, pois ele olha para frente com confiança em Deus, sabendo da sua aceitação e da certeza do seu lugar na presença de Deus. Enquanto pendurado na cruz, Jesus pronunciou as palavras do primeiro verso: Deus meu, por que me desamparastes? Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34. Citações específicas e alusões à linguagem de outros versos do Salmo aparecem em diversos textos bíblicos, nas suas descrições da rejeição do Messias. Isaías 52, 14 e 53, do 2 ao 3, se comparam ao verso 6 desse Salmo. O verso 7, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Nos conduz à cruz e aos relatos do Evangelho dos abusos dirigidos a Jesus. Mateus 27, 39, Marcos 15, 29, Lucas 23, 35. Os inimigos de Jesus naquele dia até usaram as palavras desse salmo nas suas tentativas de humilhá-lo. O salmista disse: confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. E as autoridades dos judeus olharam para Jesus na cruz e falaram: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato ele lhe quer bem. Mateus 27, 43. As mãos e os pés foram transpassados, no verso 16. Uma descrição que se enquadra no modo de execução por crucificação. Até as ações dos soldados que crucificaram Jesus foram mencionadas nesta profecia escrita 1000 anos antes do fato. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. A compreensão do valor profético desse salmo enriquece o nosso estudo dele. De modo geral, o salmo se divide em duas partes principais. Os primeiros 21 versos apresentam o apelo do sofredor a Deus, o único capaz de livrá-lo. Os últimos 10 versos destacam os resultados do livramento dele em oferecer a mensagem salvadora às nações. Alguns versos merecem destaque. Mesmo usando a linguagem que reflete a sua agonia, o sofredor não questiona a posição nem o poder de Deus. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Verso 3. Mesmo no momento mais difícil, nunca devemos levantar acusações contra Deus ou questionar a sua soberania. Outros podem considerar a confiança do fiel ridícula, mas devemos sempre manter a fé em Deus. A resposta do sofredor aos zombadores foi sua oração ao Senhor. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservastes, estando eu ainda ao seio de minha mãe. Considerando sua situação da perspectiva humana, o sofredor se vê como um homem fraco cercado por feras. Ele descreve os malfeitores que o cercam como muitos touros, cães, búfalos e os leões que despedaça, enquanto os ossos e o coração deles falecem. Versículos 12, 14, 16 e 21. Ele perde a força e deita no pó da morte. Verso 15. Entendendo que Deus é o único capaz de salvá-lo. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Verso 19. E Deus responde: o livramento da morte é implícito entre os versos 21 e 22 e confirmado no verso 24. O tom do resto do salmo é um de vitória. Como observamos
em Salmo 16, 10 e 11. A vitória de Jesus não foi em evitar a morte, e sim em ser ressuscitado e exaltado eternamente. Vitorioso, o Messias canta louvores e declara a mensagem da salvação a Israel, verso 22 ao 26, e as outras nações, versos 27 e 31. Davi, no Salmo 22, não somente profetizou sobre o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, mas também olhou para o efeito de sua vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou e subiu para seu lugar exaltado à destra do Pai. Ele reina, verso 28, e oferece proteção e segurança eterna para aqueles que se convertem a ele. Todos nós temos o privilégio de podermos conhecer e honrar o Senhor e Salvador. Verso 26, louvarão o Senhor os que o buscam. Queridos, finalizamos aqui mais um dia abençoado que o Senhor nos concedeu, e eu queria deixar para a meditação dos irmãos quão preciosa é a palavra do Senhor, o seu cumprimento, quanto a palavra é coerente e uma parte está sempre comprometida com a outra. Olha que salmo maravilhoso esse 22, relata ali, o próprio Jesus relata versos desse salmo sobre as vestes de Jesus, sobre o sofrimento ali do Messias, sua vitória. Então nós vemos como a Bíblia é poderosa, como essa palavra de Deus ela tem uma exatidão em profecias e cumprimentos. Nós vemos Jesus, ele estava ali trazendo e dando veracidade à sua palavra, quando ele cita não só esse salmo, mas quando ele cita também, assim como nos dias de Noé, assim como ele cita Abraão. Então, quando ele cita ali Moisés, então nós vemos o Senhor dizendo ao povo ali que a sua palavra é verdadeiramente a palavra de Deus. Então Jesus estava dizendo, olha, muitas vezes Jesus falou, está escrito. Então como essa palavra é maravilhosa, como nós devemos ter fome, sede e termos desejo de deleitar-nos, de alimentarmos desta palavra e ter ela em todo o tempo em nossa meditação, porque esta palavra é a palavra do nosso Deus. Que o Senhor o abençoe, dê um sábado abençoado para você. E estaremos amanhã aqui juntos, se o Senhor permitir, para continuarmos a meditação nesse livro tão maravilhoso que é o livro de Salmos. Deus os abençoe.